Bem-vindos! Esse é mais um recorte do todo. Hoje a gente vai conversar sobre o bem comum. Pois é, num mundo que parece cada vez mais dividido, o que, ou talvez quem, define aquilo que é bom para todo mundo? E o que acontece quando a gente simplesmente não consegue concordar? Vamos mergulhar fundo nesse conceito. Para a gente desvendar essa ideia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai definir o que de fato é o bem comum. Depois, vamos entender o ideal filosófico por trás dele. Aí, vamos fazer uma distinção super importante entre ele e outros conceitos parecidos. Em seguida, vamos ver o desafio que é colocar isso em prática e, para fechar, a gente se pergunta, essa ideia ainda tem espaço no mundo de hoje? Certo, então vamos começar pelo básico, né? O que exatamente a gente quer dizer quando fala em bem comum? Olha, a origem desse conceito está bem fincada lá no pensamento escolástico, sabe? De figuras como São Tomás de Aquino até Jacques Maritain, formando a base da doutrina social da Igreja. Ele é visto como o valor político máximo, mas aqui tem um detalhe crucial. Ele está sempre subordinado a um código moral que vem de cima. E esse é o pulo do gato para entender todo o resto. A grande tensão do bem comum é que ele nasceu num mundo onde os valores eram unificados pela fé. O grande desafio, como a gente vai ver, é como aplicar uma ideia dessas hoje em dia. E aqui, atenção, porque esse é o ponto principal para a gente não se confundir logo de cara. O bem comum não é só pegar o que é bom para mim, o que é bom para você, juntar tudo e pronto. Não é isso. É algo diferente, mais complexo e, o mais importante, algo compartilhado. Pensa nele não como uma pilha de coisas boas, mas como a própria estrutura que permite que todo mundo possa crescer e florescer junto. Agora que a gente já tem uma base, vamos explorar a visão idealista por trás do conceito. Como é que ele deveria funcionar? Assim, num mundo perfeito. Essa citação aqui revela uma coisa fundamental. O bem comum não vem para anular o bem-estar de cada um. Pelo contrário, ele se apresenta como a expressão máxima e compartilhada desse bem-estar. É como se fosse uma síntese harmoniosa, onde o desenvolvimento de cada pessoa não só é protegido, como também contribui diretamente para o bem de todo o grupo. A lógica aqui é bem clara e poderosa, na verdade. O ponto de partida é que, sozinhos, a gente tem um poder limitado. Então, por solidariedade, as pessoas se unem para buscar um objetivo em comum, algo que vai além de cada um. E o papel do Estado nessa visão não é dar tudo de mão beijada, não. É criar o ambiente, as condições para que os cidadãos possam se desenvolver ao máximo como pessoas, alcançando todo o seu potencial. Para entender de verdade o bem comum, a gente precisa comparar ele com outros conceitos que parecem a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. Vamos ver como essa distinção funciona, porque é aqui que a ideia ganha contornos bem mais nítidos. Aqui a gente tem uma diferença fundamental. Vamos começar pelo bem público. Pensa nele como um recurso que todo mundo pode usar sem que ele acabe, tipo o ar puro ou a segurança nacional. É algo que o Estado oferece e que todo mundo aproveita. Agora, o bem comum é diferente. Ele é um valor que as pessoas só conseguem buscar juntas, em harmonia, como membros de uma comunidade. Não é algo que a gente consome, é algo que a gente constrói em conjunto. Aqui a distinção é um pouco mais sutil, mas igualmente importante. A vontade geral, um conceito lá do Rousseau, também fala de uma vontade moral da coletividade. Só que a grande diferença, segundo a fonte, é que a vontade geral é subjetiva, sabe? É a vontade do povo num certo momento. Já o bem comum é apresentado como um conceito objetivo, uma verdade que precisa ser descoberta, não criada. Algo que existe, em tese, independente da opinião da maioria. Bom, até agora, a gente viu a teoria, o ideal. Mas, como todo mundo sabe, a prática é bem mais complicada. É aqui que o conceito de bem comum encontra os maiores desafios e as coisas começam a trincar. E essa é a pergunta de $1 milhão. Se o bem comum é um ideal objetivo, uma verdade a ser encontrada, quem é que tem autoridade para dizer o que ele é? Quem define isso para todo o resto da sociedade? É aqui que o negócio complica de verdade. O ponto nevrálgico é justamente esse conflito. De um lado, a gente tem uma instituição como a Igreja, que historicamente se colocou como a intérprete dessa verdade moral. Do outro lado, a gente tem os próprios cidadãos. Só que, na prática, em qualquer sociedade plural, os cidadãos discordam e brigam o tempo todo sobre o que é o bem comum e para onde a sociedade deveria ir. Diante de todos esses desafios, é justo a gente se perguntar: esse conceito, que nasceu num contexto tão diferente do nosso, ainda tem algum lugar no mundo de hoje? E olha que curioso, a resposta não é um simples não. A ideia ressurgiu, por exemplo, na análise econômica dos bens coletivos e nas teorias do neocontratualismo, que buscam jeitos de cooperar que vão além do puro interesse individual. É quase uma tentativa de encontrar um nós em um mundo de eus.
E essa tabela aqui ilustra essa transformação de um jeito brilhante. Na esquerda, o conceito original era baseado num consenso profundo sobre valores, numa cultura e crença que todo mundo compartilhava. Já na direita, a gente vê a tentativa de aplicação moderna. As regras de um contrato social substituem a crença, o objetivo vira maximizar as condições mínimas para todos, em vez de buscar uma verdade moral, e a integração social acaba dependendo de sistemas de cooperação, como as finanças públicas. E aqui a gente chega no coração da questão, o ponto que a gente levantou lá no começo. A maior dificuldade é justamente essa adaptação. Como um conceito que depende de um acordo profundo sobre o que é uma vida boa pode funcionar em sociedades industrializadas, cheias de opiniões diferentes e secularizadas, onde esse acordo muitas vezes simplesmente não existe. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, e bem provocadora. Se a gente desistir de buscar por um bem comum, por um mínimo de valores compartilhados que nos unem pelo consenso, o que sobra para manter a sociedade junta, a não ser o uso da força ou simples interesse econômico? Não esqueça que a matéria completa sobre bem comum, com todas as referências e links, está no nosso blog. O link está aqui na descrição. E esse foi mais um Recorte do Todo. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e, principalmente, comente. As opiniões de todos são importantes para enriquecer ainda mais esse tema. Ajudem a gente a deixar esse pedacinho do todo ainda mais completo. Até a próxima!